Olá, pessoal. Oi, gente, tudo bem? Agora sim, acho que deu certo aí o meu esqueminha de ligar e desligar. Aê! Aí, agora Agora sim. sim. Eu tava no outro Fala, grande. didático, por isso que não entrava, eu não achava você, pô. Eita, nós. Baixou, que bom. Agora já achei, tá Bom, tranquilo. boa Atrasou um noite. pouquinho. Não, tá de boa aí, eu expliquei pro pessoal. Ó, enquanto isso, enquanto você não tinha aparecido, olha o que eu fiz já, hein? É. Coloquei a música do Legião Química, Ah, legal. fiquei falando mal de você, inclusive a sua irmã foi testemunha. A minha irmã, ah, ela pode ter sido mesmo, porque ela talvez tenha te achado por aí. Não, a sua irmã tá aqui, né? Aí eu fiquei falando de, ela falou que tudo que aprendeu de química foi com você. É, mentira dela. E aí eu falei que você, além de ser um ótimo professor, é um cara gente boa ainda. Ô meu, você tá vendo meu relógio torto também ou só eu tô incomodado com isso? Que legal. Voltou aí? Voltou. O que estava te incomodando? Fala para mim. Não, o relógio que estava torto, já arrumei. Ah, pensei que tinha sido o meu cabelo, que você ia falar do meu cabelo. Não, não, meu Ou da minha relógio lá falta atrás, de... ó, ele tava Tá. virado o número. Alguém balançou uma estante aqui, ele tava virado o número. Isso tava me incomodando. Nossa, eu tenho problemas com isso também, viu, Calçada? Essas coisas aí Ver o de... negócio fora do lugar, né? É, É, tá. Agora exatamente. tá certo. Agora tá arrumado aqui. Legal. Bom, deixa eu dar novamente boa noite a todos que estão assistindo a nossa live. Eu sou o professor Jordi, do canal Didatique. Quem nos acompanha hoje é o professor Calçada, de Química. E o tema nosso de hoje é como estudar Química. Então, Calçada, para quem não conhece você, ou para quem não conhece tanto você, eu queria começar pedindo para você se apresentar aí, qual é a sua formação, né, os lugares que você já trabalhou, que você trabalha. Legal, Puder tranquilo. falar um Vamos lá. pouquinho. Bom, eu já dou aula há 20, né, e 7 anos. Tá? Já tenho bastante tempo de casa aí. Eu fiz farmácia na USP, minha formação como farmacêutico, e depois eu fiz química também, né? Então, eu fiz a farmácia, terminei a farmácia, depois eu fiz licenciatura em química, numa época em que o Brasil exigia que os professores tivessem, né, licenciatura para trabalhar. Agora, né, se o cara só tiver o notório saber, ele pode trabalhar numa escola de ensino médio sem precisar, né, ser químico nem nada dessa bagunça que a gente tem no nosso país. Mas, enfim, era obrigatório, né? Tinha que ter lá a licenciatura, acabei fazendo a licenciatura na química. Tá? Mas a minha formação, né, é como farmacêutico, me considero farmacêutico. Eu já trabalhei no Anglo, fiquei 14 anos na rede Anglo, né, no Anglo-Víncia, que é a região oeste de São Paulo, que tem 5 unidades, Alphaville, Granja, Taboão da Serra, né? E desde 2010, 2011 eu estou no Poliedro já, então são 10 anos aí já de Poliedro, eu estou trabalhando como professor do Poliedro, né? Eu também sou autor de material didático, eu tenho, né, material didático que eu produzo para o próprio Poliedro e eu produzo, né, eu já produzi material para uma empresa que hoje vende software na China, né, de animação em 3 dimensões. Depois, quem quiser entrar lá no meu canal, né, Professor Calçada, no YouTube, vai encontrar alguns vídeos que eu tenho lá sobre, né, animações em 3D, ferramenta para ajudar o professor a ensinar. Um software que já foi premiado na Espanha, na Suíça, né, e os chineses têm lá mais de 15 milhões de chineses que usam o software que a gente fez aqui no Brasil. Pô, não E sabia nessa sua, Calçada. Que legal, hein? é bacana. Na verdade, assim, eu não programo nada, né? Então eu tenho a ideia, aí eu tenho uma equipe de programadores, eu falo, não, tem que funcionar assim, assim e desse jeito. E aí o cara vai lá e programa para mim, aí eu tenho um objeto,
né? A gente chama de objeto virtual de aprendizagem. Essa coisa já existe há mais de 10 anos. Eu sou consultor da P3D desde 2006. E aí a gente faz o objeto e aí para aquelas lousas digitais, o camarada consegue interagir com o objeto e ensinar em cima daquele objeto. É um instrumento para o professor ensinar, é bem bacana. Muito legal. Essa daí eu não sabia só, não. Vou dar uma olhadinha depois lá. Legal, parabéns. Ô, Calçada, eu comecei hoje, né? A gente estava com um probleminha técnico aí, colocando a música do Legião Química. E, né, famosa Eu Odeio Química. E acho que Química está entre as top matérias que eu vejo muito preconceito com os alunos. Bom, eu sou professor de física também. Nós estamos juntos nesse preconceito, né? É verdade. Eu acho que a física e a química estão ali, ó, né? Para falar o que é mais difícil para a molecada. Não, é assim, eu acho que já deve ter acontecido com você várias vezes na sua vida, de você estar conversando com uma pessoa, até engatando uma conversa boa, quando a pessoa pergunta o que você faz, que você fala que dá aula de química ou de física, você já percebe que muda, né? Sim, é meio brincadeira, mas não é tão... Tem duas coisas que mudam. Primeiro, da disciplina. Aí, segundo, quando você fala que é professor de cursinho, porque eles têm, às vezes, uma visão diferente do que a gente se tornou hoje. Você tem vários estilos de professor de cursinho. Eles acham que você é um palhaço, que você brinca. E claro que tem cara que performa super bem assim, mas nem todo professor tem essa espontaneidade e consegue brincar tanto. Eu, por exemplo, sou um cara que, fora da sala de aula, sou uma pessoa. Na sala de aula, sou um cara muito sério, técnico, e eu não sou tão brincalhão, né? Mas e eles acham que, né, e que cursinho a gente tem que ter, né, que ficar tomando conta dos alunos, tal. E hoje em dia não é mais assim. Os alunos, eles querem que a gente ensine, querem bastante conteúdo. E realmente, quando você fala em química, o pessoal já fala, pô, essa matéria é mal na escola, não consegui entender nada de química orgânica. E especificamente a frente que eu trabalho, eu sempre trabalhei todas as frentes. Mas depois que eu fui poliedro, eu fiquei só na orgânica. Então, você acaba se especializando um pouco mais naquela parte, né? Eu dou só orgânica. E que é uma coisa que todo mundo fala, tem muita decoreba, né? E química, claro, toda disciplina, você vai ser cabeleireiro, tá? Não interessa a tua profissão. Você vai ter que saber o assunto que você, né, gosta, que você vai trabalhar. Então, deve ter 50 mil técnicas de cortar cabelo que o cara que é cabeleireiro estuda e sabe, aplica na hora e ela funciona. E aí é por isso que tem um profissional que cobra um valor muito mais alto que outros que estão ali começando, que estão aprendendo. Química também tem, né? Toda a área de conhecimento vai ter algo que você vai ter que estudar, que você vai ter que guardar. Mas não é tudo decoreba, não tem que ser tudo assim. O cara só tem que ficar decorando as coisas como muita gente fala por aí. Eu costumo dizer que, assim, a gente acaba decorando porque a gente sabe. Não que a gente aprendeu porque decorou, né? É diferente. Não, exatamente, não pode. Não pode querer decorar e falar que aprendeu aquilo. Porque na hora que você aprende a aplicar, né, ou quando você às vezes está ensinando uma outra pessoa, teu cérebro funciona muito melhor e a partir dali, de fato, você se apropriou daquele conhecimento e aquilo ali ninguém te tira mais. Né? Eu acho que é bem por aí. E esse exemplo que eu acho que eu te dei assim do cabeleireiro, eu acho muito legal, porque, né, eu tenho um colega que é cabeleireiro e, pô, o cara faz um monte de curso, estuda pra caramba. Claro, associado à profissão dele. E aí, quem tá ouvindo a gente? O cara vai fazer história, vai fazer geografia, vai fazer administração, o outro vai fazer matemática. Vamos ter o cara que vai fazer medicina, biologia. Cada um dentro da sua área vai ter coisas que vai estudar e que vai se aprofundar naquilo porque gosta. Mas sempre tem alguma coisinha, mesmo dentro da nossa própria área, que a gente não é muito fã, né? Então, e tem coisas que o cara não vai gostar de fazer. O cara vai estudar medicina, tem áreas da medicina que ele não vai gostar de estudar. O cara vai fazer matemática, tem coisas da matemática que ele não vai gostar. Isso é natural, as pessoas precisam entender isso, né? E não tem jeito, né? Para estudar química, você precisa tirar essa ideia de que é decoreba, né? E aprender a gostar um pouquinho da matéria. Tá? Isso ajuda, porque se o cara já fica com aversão, ele fica muito com o pé atrás e fica difícil ele manter ali, conseguir se concentrar e ter foco. Você sabe, Calçada, semana passada, né? Eu falei com o Rogério, você deve lembrar dele de geografia. Claro. Né? E foi um bate-papo também bem interessante. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Que toda área
sempre tem, por exemplo, na química, né, tem coisa que você gosta mais, tem coisa que você gosta menos. Todo mundo é assim. E um erro muito comum dos alunos é o cara estudar o que ele gosta, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que é uma falta de maturidade que tem, assim, com essa questão. Porque, mesmo ó, o cara que quer prestar medicina, ele vai entrar em medicina, não são todas as matérias que ele vai gostar. Mas tem matéria que você tem que estudar para sua formação, não tem como, né? E não só para medicina, para qualquer área. Quando ele É, chega lá na faculdade, ele não vai ter coisas que não vai gostar. Não tem? Então, por exemplo, ó, soluções é um assunto que é muito mais matemática, muito mais continha que você tem que fazer do que tem algumas coisas de química, mas tem, assim, o procedimento em... né? É muita continha. Então, a questão de vestibular de soluções, ela vai te cobrar conta. E aí é chata de fazer, né? E é chato de você ficar ensinando isso também. E assim, é um assunto que eu acho chato, que eu acho só para ficar aprendendo, né, como é que faz continha, né? É uma questão que se você pegar um matemático e ensinar os procedimentos para ele, ele faz uma boa, tá? Mas tem coisas da química que requer abstração, que o cara tem que pensar, tem que conhecer e que não adianta ficar, né, só no decoreba. Eu acho que falar para o cara decorar é o fim da picada, sabe? Não, ó, porque assim você tira a nossa responsabilidade de ajudar o aluno, de ensinar, de ajudar ele a não decorar e coloca nas costas do aluno. Tem lá, sei lá, alguns são um pouco mais velhos, querem mudar de profissão, mas a grande maioria dos nossos alunos para esse vestibular tem ali entre 17 e 20 anos. E coloca nas costas dele a responsabilidade de não conseguir aprender. E isso eu estou absolutamente convencido. Se o aluno não sabe qualquer área da ciência, né? E não precisa ser só química, né? Ciências naturais, biologia, física. Pode ser história, por exemplo. Uma parte grande da culpa é nossa, de não ter cativado o aluno, de não fazer ele, né? De fazer ele se interessar por aquele assunto, entendeu? Mas isso que você falou é verdade. Ele tem que, né? Tem coisa que ele não vai gostar, e se ele só estuda o que ele gosta, ele não vai atacar justamente os pontos fracos. E o vestibular, como você falou, vai cobrar justamente tudo que ele aprendeu no ensino médio. E aí, se ele ficar estudando só aquela parte que ele tem facilidade, porque é gostoso, né? Esse aqui exercício eu consigo fazer. Aí, aquele exercício que eu não consigo fazer, eu fico bravo que eu não consigo fazer, fico chateado, eu não quero fazer. E aí, esse é um erro bastante comum. O aluno deixa de lado aquilo que ele não consegue, né? Então, sei lá, pegar um exemplo da tua área física, eletromag, que os caras choram em eletromagnetismo. O cara larga eletromagnetismo para lá. Né? E se você for ver, quando cai uma questão vestibular, é algo que se ele foi treinado e treinou aquilo, né? É sempre o mesmo caminho, é sempre o mesmo tipo de questão. Ele poderia ter acertado, né? Eu acho que é bem por aí. Isso que você falou é perfeito. O aluno não pode ficar estudando só aquilo que ele gosta. Você sabe, você falou agora de eletromag, uma coisa que eu falo para os meus alunos, eu não sei se química acontece isso, né? Às vezes o cara tem um preconceito, que nem você falou, eletromag é uma das que tem muito preconceito, né? Que se a gente parar para pensar, realmente é uma matéria difícil. Mas como você bem colocou, quando a gente vê os problemas que caem em vestibular de eletromag, são basicamente os mesmos. Então, apesar da Igual, não matéria pode ser uma matéria difícil, assim, você pegou o jeito de fazer exercício, vai ser sempre aquilo. Em contrapartida, você pega, por exemplo, assuntos que a teoria é muito fácil, que nem velocidade média, que é delta S, delta T, não tem mais o que falar muito a respeito. E às vezes o cara inventa um exercício com aquele tema que é muito mais difícil do que um problema de eletromag. Que tem porque a ali era questão da talvez só uma interpretação. fórmula, o cara não tem que pensar, né? Exatamente. É Química bem por aí. acontece isso também? Acontece, assim, em orgânica, por exemplo, tem reações bem complicadas, né? E que elas, nos vestibulares mais tradicionais, não caem. FUVEST, por exemplo, nunca cobrou do aluno saber a reação orgânica de maneira aprofundada. E se o aluno começa a olhar tem um olhar um pouquinho diferente, se a gente consegue colocar no aluno um olhar um pouquinho diferente, olha, ele vai te mostrar como é que você faz, e você tem que saber os procedimentos. Se ele tem uma base bem sólida, ele, na hora de olhar uma questão daquele tipo, ele vai conseguir fazer o exercício, vai conseguir resolver. Agora, claro que o aluno que viu aquela reação e decorou aquela reação faz mais rápido, né? Mas se o aluno tem uma base sólida, como tem bastante tempo numa segunda fase, ele compete em igualdade com o cara que não teve, que só ficou decorando aquela reação. Que nem todo mundo tem uma memória, sei lá, gigantesca e vai conseguir decorar tudo para o vestibular. É ilusão. Eu falo para meus alunos, ó, você não vai saber tudo para a prova. Então, confia naquilo que você sabe, que você aprendeu, que você sabe bem. E aprenda a usar isso
para você performar bem no vestibular. E é isso que a gente tem que trabalhar com eles, né? Porque o aluno que é muito inseguro, ele fica mais com medo daquilo que ele não sabe, e aí, por conta disso, ele acaba não confiando naquilo que ele sabe. Quando chega na hora da prova, aí dá o branco, né, ele não consegue lembrar, ele vai, fica inseguro e dá uma resposta que ele inventa na hora porque acha que vai estar certo, mas na verdade aquilo que ele estava pensando era a resposta certa e ele até coloca uma outra resposta. Quando é teste, acontece direto isso. Quantos dos que estão ouvindo a gente ficaram entre duas alternativas? Ah, essa aqui. Ah, mas eu nunca vi essa na vida. Aí ele vai lá e marca aquela de insegurança e perde a questão. Exatamente. Exatamente, isso acontece muito, né? Impressionante. E é o que você falou, né? Não só em prova, mas tudo na nossa vida que a gente foca é o que vem à tona, né? Então, assim, se o foco for o que você não sabe, mesmo quem é professor, a gente também não sabe tudo. Se a gente ficar focando no que a gente não sabe, ferrou, né? Tem que sempre valorizar o conhecimento que tem. Concordo com você. Mas daquela forma que você falou, agora eu vou me preparar para o vestibular, né? Eu tenho que aprender a valorizar aquilo que eu tenho, estou falando na hora da prova. Mas na hora de estudar, de se preparar para a prova, eu não vou ficar estudando aquilo que eu já sei super bem, que eu pego as questões e faço assim rapidamente. Eu tenho que ir onde está o meu ponto fraco. Por isso que é importante fazer simulados, o cara, né? Identificar diagnóstico. Ele tem que saber, puxa, ó, é esse pontinho aqui onde eu estou fraco que eu preciso melhorar. E quando ele não faz isso, ele fica só reforçando onde ele está bom, ele não vai conseguir bem na prova. Ele precisa dar o jeito de estudar. É um auto-engano isso, exatamente. É por aí. Essa palavra é muito boa, é auto-engano. É isso mesmo. É. Você estava falando dos vestibulares. Você poderia dar uma geral, assim, principalmente para quem não conhece muito, né? Como que são os vestibulares principais? Qual que você acha... Oi, acho que deu uma travadinha, eu vou voltar aqui. Queria que você falasse um pouquinho, principalmente para quem não está tão inteirado desse mundo, os vestibulares principais aqui para São Paulo e o estilo, assim, basicamente de cada um, e qual que você acha Então, o mais difícil e qual você acha o mais legal? Legal. Ó, eu acho que o mais difícil são os vestibulares feitos pela VUNESP e os alunos não acham. Porque as questões, elas tendem a ter enunciados mais simples, mais diretos, mas cobram, às vezes, que o aluno saiba coisas decoradas. E é por isso que eu acho mais difícil. Você pega uma prova de FUVEST, eu acho que a dificuldade da prova da FUVEST não é a questão em si só ser difícil, tem o peso do vestibular. Você pega a FUVEST e a Unicamp, são dois vestibulares de peso muito grande, e isso é que torna o nome FUVEST e Unicamp é que acaba tornando a prova difícil. Se você pegar uma questão, às vezes, de FUVEST e tirar, né, quem fez... Cortar a etiqueta, tira a etiqueta FUVEST e comparar crua com algumas questões de Unesp, você vai encontrar questões de Unesp que são mais puxadas, são mais complicadas, né? Eu brinco muito em aula, eu falo assim, a FUVEST é uma mãe para você, né? A FUVEST, ela não faz pegadinha, né? E nesse sentido, eu acho que o Enem é legal também, porque não faz questões pegadinha. Já a Unesp, dependendo da faculdade que você está prestando, você vai encontrar, às vezes, uma questão lá que tem aquelas famosas pegadinhas, coisa que isso nunca tem na FUVEST. Só que a FUVEST ela tem uma coisa que é brilhante. Eles conseguem pegar os assuntos, né? Não é uma prova, ela é fácil, mas eles conseguem pegar os assuntos mais simples, né? E trabalhar de um jeito enunciado, aquilo que você estava falando da velocidade média. Que o aluno olha para aquilo e fala, pô, eu nunca vi isso aqui e não sei fazer. E, na verdade, é o que precisa muito, assim, ferramentas. O aluno precisa de matemática e português, né? A dificuldade que eles têm em física, em química, é a dificuldade de português, de interpretação, e é a dificuldade, né, de usar a ferramenta matemática, às vezes, dentro da nossa ciência. E, assim, é a matemática básica, né? É matemática básica, não tem que saber nem integral, não tem que saber cálculo, nada disso. É matemática fundamental, é feijãozão com arroz mesmo, né? E eles têm dificuldade com isso. E isso é um empecilho, às vezes, para os alunos, eles têm que trabalhar. Então, assim, a FUVEST, ela é uma prova que ela não cobra coisas muito aprofundadas. Por exemplo, orbitais não cai no FUVEST. Na Unicamp também não cobra orbital. Distribuição eletrônica. Fazia 20 anos que a FUVEST não cobrava distribuição eletrônica. Ano passado ela não cobrou, ela mostrou uma distribuição eletrônica na prova.
Então, são provas bem tradicionais que eu acho que pesa muito mais o peso da prova, né, do que ela ser uma prova difícil, né, que cobra o aluno do conhecimento cru. Ele vai lá e faz uma pergunta e o aluno tem que saber responder. Se ele não sabe aquele assunto, já perdeu aquele ponto. E dependendo se é medicina, por exemplo, cada pontinho ali que o cara perde faz uma diferença, né, de 600, 700 candidatos, gigantesca. Então é importante o aluno estar preparado, né, para esse tipo de coisa que pode aparecer. Então, assim, a gente tem as provas feitas pela FUVEST, pela Unicamp e pela Fundação VUNESP. A Fundação VUNESP é ultra heterogênea. Você vai encontrar provas muito bem feitas e provas com problemas, inclusive de gabarito. E que eles não estão nem aí, eles não mudam, tá? Um gabarito errado, inclusive em prova de questão dissertativa. Foi aquela que você questionou, até mandou e-mail ano passado, não foi? Então, aquela é uma delas, que foi a prova do Einstein, tá? Mas não ela. Tem uma prova que foi feita pela Unesp, se eu não me engano, foi para Jundiaí. Ou se não foi Jundiaí, foi alguma outra prova. Uma aluna me mostrou esse ano e ela resolveu certo a questão e eles colocaram um gabarito de questão dissertativa completamente errado. Aí não sei se na prova dela, não lembro se na prova dela, eles consideraram a resposta certa dela ou não. Tá? Mas o fato é que ela não passou, estava de novo no cursinho esse ano, então acho que eles não consideraram. Então, a Unesp, ela tem a banca que faz Unifesp e VUNESP, que são bancas, né? É uma instituição grande, tá? E que fazem essas duas provas, e essas provas são super bem cuidadas. São provas tranquilas, né? E que o aluno tem que ficar mais preocupado em não errar, né? Porque geralmente um aluno de alto nível, um aluno que compete em medicina, em engenharia, um aluno de alto nível, ele vai muito bem nessas provas, ele não pode perder pontos. Já a FUVEST e Unicamp, eles prezam muito pela qualidade, as provas são sempre inéditas, as questões elas repetem assuntos, mas você não vai encontrar uma questão que é igual, né, de anos, igualzinha exatamente de anos anteriores. E são provas que o aluno, eu acho que eles têm mais medo por conta da etiqueta, né, do que se ele fizesse aquela prova sem aquele peso de que é uma FUVEST, ele talvez fosse, né, mais tranquilo para a prova, entendeu? Qual prova o Calçada gosta mais? Eu gosto de transparência. Eu gosto que o cara fala como é que é a prova e mostra. É assim que eu quero que faça, é assim que eu gostaria que fizesse, né? E nesse sentido, não tem nenhum vestibular no Brasil inteiro mais transparente que a Unicamp. A Unicamp, ela faz um trabalho que já começou há mais de 20 anos, começou lá em 1993, né? Com publicação, né? Olha que coisa maluca, eles não publicam, foi a editora Globo, né? A Nova Cultural e a editora Globo que publicaram as provas da Unicamp para os alunos, porque tinha ali uns 3, 4 anos que eles tinham separado do vestibular da FUVEST, e eles publicaram em banca de jornal, você deve lembrar disso. A gente comprava na banca do jornal o vestibular da Unicamp, né? Com a prova comentada pelos professores da Unicamp. E aí nasceu o vestibular comentado, que hoje é tudo online, você entra lá, tá a prova com comentário, o que era que tinha que fazer, como é que respondia. E nesse sentido é a prova que eu gosto mais, né? Não cai muito orgânica, né? Mas cai muita química na prova. E eles cobram, quando você vai olhar os conhecimentos assim, são os conhecimentos mais fundamentais que eles cobram. Então, o aluno, às vezes, no começo do ano, ele é super ansioso, ele acha que você está indo devagar, que você está correndo, ou acha que você está indo devagar, ou acha que você está correndo, né? E que não vai dar tempo de terminar a programação. E às vezes você está formando uma base para aquele aluno, que é essa base que a Unicamp vai cobrar, entendeu? Então, assim, das provas, a FUVEST é uma prova que já foi uma prova mais de cotidiano, agora é uma prova mais tradicional, tá? Cobra coisas técnicas, né? E é uma prova que, se o aluno não tiver medo dela, tem tudo que ele precisa fazer na questão. Mas tem tudo ali, ele consegue bem. A Unicamp vai nesse sentido também. O seu aluno é bom de matemática, é bom de português, interpreta bem, lê bastante, ele tem uma tendência muito forte de conseguir ir bem nessas provas. Porque está tudo instrumentalizado ali dentro da própria questão. O enunciado é um pouco mais longo, é mais chato de ler, é um pouquinho mais demorado, mas tem tudo ali. Já as provas feitas pela Unesp, não. Elas são provas que o aluno, né, o cara faz uma pergunta direta e ou você sabe ou você não sabe. Se o cara não lembrar do assunto, ele perde um ponto precioso. E o Enem? O Enem, cara, é o seguinte. O Enem tem que atender o Brasil inteiro. Uma historinha legal da química é a seguinte, ó. Quando a química começa a ser ensinada no Brasil, sei lá, 1930, começa aqui na Rua Glete, perto da Santa Ifigênia, para quem conhece São Paulo, né? A faculdade de Química era lá, né? Então, ela não era ainda dentro da universidade, dentro aqui da cidade universitária.
E quando chega mais ou menos 1940, tem uma cisão ali, tem um grupo que é mandado embora de São Paulo e que vai para a região do Nordeste, né? E aí o que acontece? Nas provas lá da região Nordeste, eles adoram cobrar a parte de estrutura da matéria que tem quântica. E o pessoal daqui de São Paulo, e vai para o sul também do país, que também gosta de cobrar quântica. E o pessoal que ficou em São Paulo é justamente a galera que não gosta de quântica, tá? Então, você pega uma prova de FUVEST, né? Nunca, né? Assim, você pega dos últimos 25, 30 anos, não cai distribuição eletrônica, orbitais, nada de conceito de quântica. E pelas provas Brasil afora, você encontra um monte de questões assim. O Enem tem que atender o Brasil inteiro. E nisso isso é super bacana do INEP. Quem faz a prova, eles são super cuidadosos. E aí cada ano vai para uma banca, né? A última era o pessoal, né, lá acho que era da Universidade Federal de Viçosa que estava fazendo a prova. E aí eles sabem que para um aluno que fez, né, o ensino médio em São Paulo e que pensa numa FUVEST, tem assuntos que ele não vai estudar para a prova porque a FUVEST não cobra. E a Unicamp não cobra. E eles respeitam, isso é super bacana. Então, eles não colocam na prova. O Enem, de 6 anos para cá, se tornou o vestibular das universidades federais. E, nesse sentido, a prova do Enem virou uma prova de vestibular tradicional. Tem flertado cada vez mais tem cara de FUVEST o Enem. A cada ano que passa, o Enem vem ficando parecidíssimo com uma prova de FUVEST. No formato, não só na química, né? Não só em química, em tudo. No formato, no jeito de perguntar. Em orgânica, por exemplo, né? Eu falo para meus alunos, não se preocupem em decorar as reações. Tem algumas reações que você tem que saber e o resto você vai ter na prova para você fazer, né? E o Enem tem ido nesse sentido também. E ele está cada vez mais próximo de uma prova de FUVEST. E é uma prova que não é uma prova fácil. É uma prova que o aluno tem que saber química. A decoreba não vai ajudar o cara, ele precisa, né, saber os procedimentos, a parte mais fundamental, mais básica da química para ir bem nessa prova. Legal. Ô, Calçada, tem uma pergunta aqui do Maurício, eu acho que é o Maurício, que é professor de Química, Maurício Alegria, eu acho, não tenho certeza aqui. Pergunta o seguinte, boa noite, professor, o que o senhor acha da prova do ITA? Como é que é a prova do ITA? Eu sou professor da turma ITA, lá do Poliedro, né? E eu acho um absurdo a prova do ITA. Tá? Eu acho um absurdo. O ITA, ele cobra assunto de ensino superior. Então, se a gente for pensar assim, a prova do Enem, né, ou a prova da FUVEST, são provas de vestibular que a gente não pode negar, selecionam bem os alunos. É uma outra discussão se o vestibular é justo, se não é, essa é uma discussão que não cabe. Se você for pensar assim, pô, você tem tantas vagas, não tem vaga para todo mundo, você tem 1 milhão de gente para entrar, você tem que fazer um método de seleção, a opção é essa, é fazer prova. Então vamos lá, dá para fazer uma prova boa, com conteúdo de ensino médio? A resposta é só olhar a prova da FUVEST. Olha o vestibular dos últimos 3 anos, tá? E o ITA, né, eu falo isso para meus alunos em sala de aula, eles não conseguem fazer uma prova difícil, né, com conteúdo do ensino médio. Aí eles apelam, o que eles fazem? Eles pedem assunto de nível superior. Aí não é questão do assunto ser difícil, é questão que o aluno não teve. Por isso tá acima. Por isso que o aluno que vai fazer ITA, ele tem que fazer um curso que prepara para a prova, para ele aprender aqueles conteúdos que não são ensinados no ensino médio e que são ensinados ali no primeiro, segundo ano, primeiro, segundo semestre, às vezes até terceiro semestre do curso de Química da universidade. Então, nesse sentido, né, tem que ter um curso separado, cara, para fazer vestibular de ITA. Ou o aluno é um aluno que adora, né, as ciências e tal, e vai se aprofundar muito naquilo, porque as provas são muito puxadas e eu acho que se eles tivessem uma prova, né, de nível de ensino médio, mas tivessem a criatividade, né, que a FUVEST tem para fazer as questões, eles conseguiriam fazer uma prova que ia selecionar tão bem quanto, né, e deixaria, né, para o aluno aprender na universidade as coisas que ele precisa, sem precisar antecipar esse tipo de coisa. Eu acho, né? Apelar, acho que você usou um verbo bom, apela, né? É apelão total, né? Assim, eu tenho que, assim, o que eu ensino para meus alunos na turma ITA
É o que o meu colega que dá aula aqui na USP, que estudou comigo, e hoje ele é professor da USP, ele está ensinando para os alunos o primeiro ano de Química. Né? Eu faço você fez uma questão nova para a sua prova aí, para eu pôr aqui para os meus simulados de aluno ITA, porque é a prova que eu dou para os alunos do ITA, é a prova que eu estaria dando para uma turma de primeiro e segundo ano da faculdade. É muito apelão. Né? Sabe uma história legal? Lembra quando a Unesp, a Unifesp separou da FUVEST? Lá em 2000, foi 2002 isso. Né? E aí a Unesp que foi fazer a prova. A Unesp, como eu te falei, né, lá no começo, ela é uma instituição enorme que tem bastante... tem várias equipes dentro da Unesp que fazem provas para as instituições que contratam o serviço da Unesp. Cara, a Unesp fazia questões, os anos foram 2002, 2003 e 2004, tá? E que aluno ITA tinha dificuldade de resolver essas questões. Então, assim, é possível fazer uma prova difícil com assunto do ensino médio. Mas aí eu acho que o problema do ITA é de não ter, né, essa visão. E uma outra coisa que talvez seja o motivo deles fazerem isso. Eles já pegam um aluno com um nível um pouco mais alto, que é mais fácil de trabalhar lá dentro das ideias que ele tem lá de como é que o aluno deve se desenvolver. Então, talvez tenha esse outro motivo. Ele já chega já mais pronto lá dentro da universidade e isso não dá tanto trampo lá para quem está dando as aulas, entendeu? Não sei te dizer, já estou na turma ITA já há 8 anos, tá? E assim, eu acho um absurdo o que que eu tenho que ensinar cada ano para esses alunos, né? Em termos de nível. Eu tenho que ensinar a química da faculdade para os caras. Então, respondendo a pergunta do colega, é isso aí. E ó, você falou em física também. Esse tempo que você falou era o tempo áureo da Unifesp 2002, 2003, acho que todas as matérias, questões excelentes, lindas e do conteúdo básico, né? E você sabe que a banca a comissão de graduação da Unifesp, né? Eu tenho um amigo que é professor da Unifesp, ele falou assim, olha, pediram para a Unesp baixar o nível da prova porque os alunos estavam entrando em medicina, tirando 4 em química. Uma nota muito baixa, porque eles não estavam conseguindo fazer a prova. Né? Então, porque a prova estava muito, muito difícil. Aí eles começaram, né, a diminuir. Aí também exageraram, né? E aí aconteceu uma outra coisa com a Unifesp. Abriu o curso em Diadema, né? A Federal de Diadema, o campus de Diadema. Aí tem mais cursos agora, não tem só curso da área de biológicas, tem química, tem farmácia, por exemplo. E aí eles tinham que fazer uma prova que abrange todo mundo. E aí, nesse sentido, se você pega a prova da Unifesp de 2012 para cá, 2014 mais ou menos para cá, a cada ano as questões, né, são questões, né, mais simples, mais tranquilas e que o aluno aí não pode perder ponto, porque ele tem que gabaritar. Uma medicina, por exemplo, os alunos praticamente gabaritam a prova, entendeu? Sim. Então, nesse sentido. Mas foi essa mudança que teve. Mas o que eu falei, dá para fazer uma prova difícil sem precisar apelar. Legal. Calçada, tem uma outra pergunta aqui, ó. G Calçada Militão. Isso aí é meu sobrinho que está falando. Eu vi aí o nepotismo aí, ó. Família Calçada em peso. O senhor acha que as provas do Enem da FUVEST focam em quais áreas básicas da química? Vamos lá. Ó, a prova da FUVEST ela é super homogênea. A distribuição não muda muito de um ano para o outro. E uma coisa que tem acontecido muito com as duas, tanto com a FUVEST quanto com a da Unicamp, com a do Enem, é a parte de estrutura da matéria. Então, é algo que começa lá em saber o que são os átomos até entender, né, as forças intermoleculares. Deixa eu pegar um brinquedinho, acho que tem um aqui atrás. Ixi, não está aqui, está lá no outro, mas não vou lá buscar, não. Que é o cara saber, né, por que álcool evapora mais rápido, né, do que água. É o cara saber por que usa álcool para lavar a mão. Pode ter certeza, esse ano todas as provas vão explorar essa história do Covid. Por que usa álcool gel para antisséptico? Por que tem que lavar a mão com água e sabão? Onde é que está a resposta para isso? No assunto forças intermoleculares. E é a parte mais básica do curso. Então, a gente pega a prova da FUVEST e a do Enem do ano passado, dessa parte que trata de estrutura, foi 40% da prova. Né? Então, eles têm valorizado bastante esse tipo de coisa. E os outros 60% são os assuntos tradicionais que sempre caem. Então, vai cair a parte de fisicoquímica, a parte de equilíbrios que é importante, vai cair a parte, né, de estequiometria, a parte de radioatividade. O aluno tem que saber, né, essas outras partes também. Então, é uma prova bastante homogênea
E não muda muito assim a composição de um ano para o outro, mas o que a gente tem percebido nos últimos 4 anos, assim, quando você olha tanto para a primeira fase da FUVEST quanto para o Enem, é uma cobrança maior, né, da parte de estrutura, a parte mais básica, porque aquilo ali faz o cara entender o resto da química. Então isso tem caído bastante. O aluno tem que se preparar, né, e tem que saber isso bem. O ano passado tem uma coisa bacana no Enem, foi o seguinte: falava que a gente não podia olhar para a regra do octeto tão famosa que todo mundo conhece de maneira acrítica, porque é uma regra que é interessante para você começar a entender ligações químicas, mas que ela tem muito mais exceção do que segue a própria regra. E aí tinha uma questão que cobrava exatamente esse tipo de detalhe. E para quem está bem preparado, conseguia resolver a questão numa boa. Tem mais uma ali? Tem mais uma Vamos aqui, lá. ó. Professor, boa tarde. Quais são as melhores provas da VUNESP para treinar e as bancas mais parecidas com a FUVEST? Vou começar pela Dixon. segunda, né? As mais parecidas com a FUVEST, eu acho que o Enem está ficando muito parecido com a FUVEST, dos últimos 4 anos. Tá? Então, se você pegar a prova do Enem dos últimos 4 anos, lembra bastante a prova da FUVEST. Né? Então, uma serve para treinar para outra. Se você quer treinar para o Enem, treina para a FUVEST, você vai estar bem treinado para o Enem. As provas da Unesp para treinar são as provas feitas para a Unifesp e para a própria VUNESP, que são as mais bem cuidadas, mais bem trabalhadas, tá? Então, fazendo essas duas, você meio que está preparado para qualquer prova feita pela banca VUNESP. A VUNESP faz quase todos os vestibulares do Brasil, cara. Né? Então, você vai olhar lá na VUNESP, o site da VUNESP tem tudo quanto é prova. Então, assim, mas essas são as mais bem cuidadas, que tem pouco erro de gabarito, né? Ou não tem erro nas provas, as provas estão cada vez melhores. Eu acho que essas duas aí são... VUNESP Prime essa, né? Essa é a VUNESP Prime que você está falando, né? É isso aí, nunca tinha pensado nesse termo, VUNESP Prime. É isso aí, é a pirâmide, ela é a top lá, são as que eles cuidam mais. Que é o carro-chefe deles, né? A propaganda deles são essas duas provas, né? E agora a prova do Einstein. A prova do Einstein também, né? Tirando o ano passado, né? Que eles não deram o braço a torcer, puseram uma questão lá e viajaram na questão. Vários colegas falaram sobre isso. Mas, no geral, assim, a prova é uma prova bem feita. Não dá para colocar muito defeito, não. E deixa eu te fazer uma pergunta, Calçada. Você que trabalha com tantos alunos, assim, o que você vê como as maiores dificuldades dos alunos? Que nem você já falou uma coisa que eu quase toda live aqui eu falo, que é a importância da base, né? Que nem você falou, a língua portuguesa, a interpretação de texto e a matemática básica. Isso daí, se o cara não tem isso bem informado, vai acarretar problemas em várias matérias. Mas, além disso, o que você vê mais aí como dificuldades aí para os alunos? Os que você tem contato, assim, o que você podia falar um pouquinho a respeito? Olha, eu acho que o maior problema dos alunos eu diria sem dúvida, assim, é ansiedade. Você vê muito aluno ansioso e que não consegue, às vezes por conta da ansiedade, se concentrar e esperar, né? Isso eu estou falando quando você está assistindo uma aula, tá? O cara não consegue esperar terminar um raciocínio para ele fazer a pergunta, né? Para poder saber se aquilo, para poder tirar a dúvida dele. Às vezes a dúvida vai se desfazer no discurso, mas ele não consegue se segurar, né? E não consegue, ele quer perguntar antes. Então, se os alunos conseguissem, tá, Jordi, trabalhar a ansiedade, isso ia, né, acho que aumentar muito o rendimento deles, né? Saber se concentrar, ter a hora certa de perguntar e esperar para, assim, tem a dúvida, espera um pouquinho que ela vai ela vai desaparecer ali, às vezes, no meio do discurso, né? E essa ansiedade, às vezes, atrapalha eles. Eu acho que é mais um problema necessário, porque se o cara tiver paciência de prestar atenção nas aulas, escutar o discurso inteiro, né? E o que você falou, eu estou absolutamente convencido, eles têm problema de português. Eu sempre, né, puxo o saco dos meus colegas da língua portuguesa porque eu preciso muito deles. Porque se eles não entendem o enunciado, né, porque eles... quantas vezes, todos que estamos ouvindo aqui já passaram por isso. Chega o teu aluno, professor, não entendi esse exercício. É para fazer assim, assim. É só isso. O problema dele não era aplicar o que a gente ensinou. O problema dele era que, da forma como estava escrito, ele não estava conseguindo entender o que ele tinha que fazer. Era o Google Tradutor do professor que faltava, né?
E isso não existe, cara. O aluno tem que aprender, né? Eu brinco assim, é mais fácil ensinar química, cara, em inglês do que português, tá? Porque a língua inglesa, ela tem umas coisas diferentes da língua portuguesa e, cara, quem tem amigo de fora sabe como a nossa língua é difícil, né? Para quem vem de Sim. fora aprender tal. Então, se a língua já é difícil, imagine ensinar em uma outra língua, que é a química, em português, né? Então, Sim. o aluno precisa de ajuda e eu acho que se ele controlasse a ansiedade, ele ia conseguir se virar super bem nas provas, entendeu? Você sabe, Calçado, você falou, eu concordo com você, e eu vejo isso assim, mais acontecendo até no colégio ou aquele cara que é novato no cursinho, né? Porque o cara que tem mais experiência, ele já sabe que o professor vai ter uma hora que vai responder a pergunta dele. Oi, acho que deu uma cortadinha, eu vou voltar ao que eu estava falando. Só um segundinho uma cortadinha, eu vou pegar o meu carregador porque a minha bateria tá acabando aqui. Eu vou diminuir minha tela. Isso. Peraí, vai lá. Opa. Quer pegar o carregador lá? A Não, produção pode foi ir. buscar o Eu pedi para carregador? minha esposa buscar aqui para mim. Vai lá, pode ir Então que tá ela vai bom. buscar. Fala lá. Eu Voltando. estava dizendo o seguinte, que eu vejo muito isso que você falou, concordo, da ansiedade, principalmente com alunos do colégio, os mais novinhos, quem tem um pouco mais de maturidade, assim, no bom sentido, né? Não que o cara... Todos nós fomos imaturos e somos em algumas coisas ainda, né? Mas eu até falo para os meus alunos assim, falo, gente, quando você assiste um filme, você fica pausando toda hora? Você não fica. Tem filmes que começam super enrolados de propósito, e aí no meio do filme a coisa vai se Desenrolando. conectando e fazendo sentido. Então uma aula é igual também, né? Tem que esperar terminar para você falar que entendeu ou não entendeu. É o Porque e problema. também atrapalha a gente, quebra o nosso raciocínio às vezes, né? Não, mas Quando você tem que ficar sabe o falando. que é? Eu acho que o pior é assim, é que ele fica com aquilo na cabeça, travando a cabeça dele, e ele não consegue mais prestar atenção em nada do que vem pela frente, por conta de não satisfazer aquela dúvida na hora. Eles são muito imediatistas. Então, é para Sim, ontem que eu quero a coisa. Então, essa história de querer tudo para ontem, exatamente na hora que você quer, isso eles precisam, né? A gente tem que ensinar para eles que eles têm que saber esperar, estudar um pouquinho para conseguir não ter esse tipo de problema, porque isso atrapalha. Isso atrapalha sem dúvida. Ó, acabei de chegar aqui o meu carregadorzinho, deixa eu colocar ele aqui, vai me salvar a vida aqui na minha câmera. beleza. Enquanto isso, Calçado, eu vou lendo aqui uma pergunta. Aqui da Dix Cuiabá também. Show, isso vale para Santa Casa e Famerp. Concordo totalmente que a banca é muito heterogênea. Não dá para comparar o nível de uma Santa Casa, Unifesp e Unesp com Jundiaí, Santa Marcelina, Unisa. Não dá mesmo, cara. É que eu tô querendo ver se eu consigo parar aqui o negócio. Acho que agora foi. Foi. Tá todo mundo me vendo aí bem? Então tá bom. Sim. Sim, muitas vezes o camarada sabe química, mas não sabe interpretação de texto. Acho que a Débora falou isso. É isso aí mesmo, viu? Né? Santa Débora Casa é e Família. professora de Deixa eu ver. Química. Aham. Concordo totalmente que a banca é muito heterogênea. Não dá para comparar o nível de uma Santa Casa Unifesp com, né, a Medicina Jundiaí, a Santa Marcelina, a Unisa e tal. É bem por aí, viu, Dix? É isso mesmo, tá? Mas, assim, mesmo assim, eu acho que são provas... Dá uma travadinha aí. Você tá aí, Jordi? Tá me vendo? Tô aqui. Tá, tranquilo. Mesmo assim, são provas que o aluno consegue performar bem. Eu acho que um pouco é isso que a gente falou. O aluno precisa deixar o imediatismo de lado, né, e se dedicar um pouquinho mais e saber ter paciência de esperar as coisas enrolar. O exemplo do DVD que você deu está perfeito, do filme está perfeito. Você está na Netflix, né? Você está assistindo um filme, você não vai pegar o filme e passar para frente para ver o final. E depois você volta e vê o que foi que aconteceu até o final. Pode até ser que alguém faça isso, tal, mas não dá para fazer isso, às vezes, numa aula, quando você está se programando. Vamos supor que você resolveu estudar um assunto sozinho. Você não vai estudar o assunto no fim para depois voltar e ver o que foi que aconteceu. Não vai funcionar. Então, essa ansiedade, se eles conseguissem trabalhar um pouco isso ia ajudar muito eles. Confiar na gente, né? Confiar no professor. Confiar em quem você escolheu para ser o seu professor, qualquer que seja, né?
o camarada está ali, ele está te ajudando, então ele bolou alguma coisa que vai levar você até um raciocínio que às vezes eles não querem esperar. Sim. E que dica que você daria, assim, mais geral, assim, para o pessoal que não gosta de química para passar a gostar, que tem dificuldade na matéria? O que você já falou essa questão da ansiedade, que eu concordo também, mas assim, mais específica de métodos de estudo, o que você poderia falar a respeito? Eu acho que o camarada não precisa, né, ele não deve ficar pensando em só decorar as coisas. Isso é fundamental. Ele tem que pegar a base, ver onde é que ele está com problema, não ter medo de olhar para a base, não ter medo de olhar onde é que está a dificuldade, né? E fazer exercícios daquela parte que ele tem dificuldade, ver se ele consegue resolver. Isso vai fazer ele melhorar depois nas outras disciplinas. A química tem muita coisa interligada. Então, você olha, né? Tem exercícios que o aluno precisa saber algo de uma das frentes de química para conseguir fazer exercício da outra frente. E uma frente depende da outra. Então, ele precisa saber onde é que uma frente influencia na outra e não ficar fugindo de coisa que ele tem medo, né? Ou porque ele às vezes aprendeu de um jeito que era um jeito mais simples, porque na escola era suficiente daquela maneira, e às vezes alguém vai ensinar algo um pouquinho mais puxado, porque o vestibular vai cobrar, e ele fica cheio de, eu acho que não é isso aí, não foi assim que eu aprendi de um outro jeito, e não quer abrir a cabeça e olhar para aquilo de maneira um pouquinho mais ampla. O Enem, o ano passado, foi no ponto nisso. Eles colocaram no enunciado da questão, olha só, que a gente não pode olhar para uma regra, a tal da regra do octeto, de maneira acrítica. E tinha 2 questões na prova que mostravam isso, que falavam disso. Então, o aluno tem que ter, né? E uma coisa assim, aí é parte nossa, né? Isso aí, o aluno que não gosta, seria legal ele escolher alguém que orientasse ele, que conseguisse mostrar para ele que a química ou que a ciência que ele está estudando, né, vai ser útil depois, ele vai usar para a vida dele. Eu gosto de falar muito isso na sala de aula. Algumas coisas que eu ensino para os alunos, 5%, 2, 3% do que eu falo em aula, ele não vai usar no vestibular. Mas quando ele está lá na faculdade, ele usa. Então, tem muito aluno que eu recebo mensagem, né, depois que já está lá na medicina ou está numa outra faculdade de química: Calçada, você me salvou, meus amigos aqui não entendem o que o professor fala, e eu que estou ensinando, estou ajudando eles por causa das suas aulas. Então, ele tem que entender que ele vai usar aquilo mais para frente. Eles às vezes são muito, você falou de ser imaturo, né, que todo mundo é um pouco imaturo. Às vezes eles não conseguem perceber que aquilo que ele está aprendendo ali, se o vestibular cobra dele aquele conhecimento, é porque aquele conhecimento básico é importante lá na frente em algum momento. E ele só vai perceber isso depois que isso aí for solicitado e falar: pô, agora que eu entendi por que eu tinha que saber força intermolecular para saber como é que uma proteína funciona dentro do corpo, que eu vou trabalhar depois, que eu vou usar para saber como é que vai ser com o meu paciente. Entendeu? Então, ele tem que enxergar que, por mais que ele não consiga, às vezes, ver a aplicação agora, ele visualizar que isso vai ter uma aplicação futura. E que nada é ensinado ou cobrado para ele entrar numa universidade que ele não vai usar depois. É verdade, tem muita coisa que talvez ele não use. A gente podia fazer uma prova mais compacta, com menos conteúdo, né? Essa é uma grande crítica que se tem aqui no Brasil ao conteúdo do vestibular, que é excessivo. Tem muita gente que estuda isso, de como diminuir o conteúdo do vestibular, né? Mas o aluno tem que saber que o que está sendo cobrado ali, em algum momento, vai ter alguma utilidade. E aí, assim, fala aí. E uma outra coisa, né? Muitos alunos também não têm a visão e a maturidade, voltando a tocar de novo nesse ponto, de saber o quanto aquilo vai ser importante ou não. Porque eles têm o quadro que eles estão vendo não é o quadro completo. Nós temos condição de ver um quadro mais completo. Então, volta para o ponto que você falou do imediatismo, né? Ah, mas eu não estou usando isso agora, então não serve para nada. Você não sabe se você vai precisar disso em algum momento da sua vida. É bem aí. Depois. Se a gente fosse pegar assim, o cara tá. Hoje em dia as TVs que estão cada vez com uma resolução melhor, não dá para ver isso, mas nas TVs antigas era fácil. Se você chegasse bem pertinho da TV, você viu os quadradinhos, os pixels. Sim. E você não vê a imagem, não vê o quadro inteiro. Você não entende o que é aquele quadradinho está dando um pontinho verdinho na tela. Quando você se afasta, você entende o que aquele pontinho verdinho está fazendo lá. E é o que acontece. Os alunos às vezes não percebem que o que está sendo cobrado ali vai ser útil depois.
É verdade, tem muita coisa que não vai precisar, mas tem muita coisa que é ensinada e ó, em todas as áreas. É em geografia, é em história, né? E ele vai precisar disso mais para frente. E eles precisam entender isso. Isso faz parte da sua formação, da cultura geral, de tudo, né? A gente, pensando assim, vai, eu sou professor de cursinho. Agora eu voltei para o colégio, estou trabalhando um pouquinho com alguns alunos de colégio também. Mas já tava afastado do colégio fazia 8 anos. No colégio, a gente está lá como professor e formador do cidadão. A gente acompanha o aluno, primeiro, segundo, terceiro ano. O tempo que a gente fica com os alunos do cursinho, ele é um tempo bem mais curto. A gente não consegue, né, formar o aluno, né, mas o que a gente puder passar para ele, assim, de formação, a gente acaba tentando passar. E vai ser importante para a vida do cara como cidadão, né? O camarada entender, né, as decisões que ele vai tomar na vida dele inteira em função, prende ali, do conhecimento de mundo dele. Então é importante eles terem essa sacada. Sim. E uma coisa que você falou também, que está sendo recorrente em todas as lives aqui, com todas as matérias, é essa conversa que tem entre áreas diferentes da química, né? Que nem isso tem, acho que é uma tendência aí dos vestibulares, né? Procurar. Porque assim, né? Até conversei isso, né, na nossa live de História e Geografia. Os enciclopedistas no Iluminismo foram os caras que separaram o conhecimento em pedacinhos. Que foi um movimento muito importante, né? É. Você segmentar tal. Mas eu tenho essa sensação que hoje a gente chegou no muito segmentado e a gente está vendo que é importante também você ter uma visão mais de ligar partes, né? Que nem fica aquela coisa, química e física parece que não tem, são coisas diferentes, claro que não, né? Claro que Tem não, muita intersecção e tem assim por muita diante. intersecção. Não só de química, hoje em dia tem intersecção Sim, de química com história, de química com geografia, de sim. química com física, né? Então, isso, os vestibulares têm explorado bastante isso. Ô, Jordi, estão nos avisando aí que a nossa. Obrigado pelos elogios, viu? Quem está mandando elogio aí. Estão nos avisando que a nossa live vai acabar. Tem que salvar. Eu queria que você desse uma Ah, mensagem final para todo mundo aí, que a gente tá quase no finalzinho mesmo. Ele tem que Eu salvar. tá. tô acompanhando no tempo aí, estamos no final mesmo. Tá. Você vai salvar isso aí? Não esquece de salvar depois que o pessoal vai pedir. Vou salvar, pode deixar. Vai ficar no IGTV e eu baixo no YouTube depois eu compartilho. Beleza. Se despede. Tá joia. Então, o pessoal que está aqui, obrigado, né, pela presença. Eu acho assim que vocês têm que continuar mantendo foco nos estudos. Os professores que vocês têm, que estão aí remotamente ajudando vocês ou que estão ajudando por outros canais, né? Todo mundo quer que vocês consigam o sonho de vocês, que eventualmente é passar no vestibular, né? Então, o recado é confiar em você, né? Ser menos ansioso. Você sabe muita coisa, confia naquilo que você aprendeu, aprenda a usar aquilo que você aprendeu a seu favor e eu tenho certeza que você vai super bem nas provas e você vai melhorar o teu desempenho nas provas. Eu acho que o recado é o aluno ter bastante confiança e aprender a confiar naquilo que ele aprendeu. Legal. Queria agradecer todo mundo que participou, que assistiu a nossa live. E, claro, agradecer especialmente aí a você, Calçada, pela Imagina. sua presença e pela sua disponibilidade. Que nem eu estava falando antes de você entrar aí, sua irmã, que nem eu falei, é testemunha. Você, além de ser um excelente professor de química, um cara muito gente boa, um cara que está sempre ajudando aí os alunos, né, os colegas, e, pô, trabalhei contigo um tempo aí no Poliedro, né, foi muito legal aí, e muito obrigado aí pela sua disponibilidade aí em ajudar um pouquinho a falar sobre esse tema da química. Imagina, retribua o elogio, faço minhas suas palavras. Você também é um cara que é exatamente o que você acabou de descrever, né? Você é sempre muito preocupado com os alunos, né? E vejo você cada vez mais preocupado em ajudar o aluno a conseguir procurar caminhos para que ele consiga ir melhor nas provas, conseguir o que ele quer. Legal. Obrigado, Calçada, obrigado a todos. Eu vou encerrando aqui, que já daqui a pouco, se eu não fizer isso, o Instagram faz pela gente. E lembrando que semana que vem, na quinta-feira, a nossa próxima live vai falar sobre a importância do exercício físico, não é de física, da prática de exercícios físicos para o estudo. Quem vai participar é o Sensei Eugênio, que ele é sensei do meu filho, inclusive, do Clube Espéria, de judô.
E ele vai falar não só sobre judô, mas esporte em geral e a importância do exercício físico para o estudo. Tá bom? Gente, obrigado mais uma vez a todos aí, Calçada mais uma vez. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço para vocês. Obrigadão. Tchau. Falou, tchau. Tchau.